Demorou uns 10 anos para eu começar a enxergar as manchas do vitiligo como um retrato do que eu vivi, não como algo que me envergonhasse. Tem uma canção dos Incríveis que fala assim: marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. É isso. Essas marcas, que eu gosto de chamar de nuvens, são o mapa da minha vida, porque elas refletem o trajeto que eu percorri até aqui. Conhecido por seu alto astral e seus estandartes de ouro, o coreógrafo Carlinhos de Jesus conta como foi o processo de descoberta e aceitação de suas nuvens, como carinhosamente chama, suas manchas de vitiligo. Escute essa história de beleza, compreensão e amor pelo seu próprio corpo que o querido Carlinhos de Jesus nos ensina. Ouça, no final do episódio, as reflexões finais da neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Eu tenho uma doença autoimune e rara chamada de síndrome de Voigt-Koenigé-Arada. O primeiro sintoma dela foi a perda da visão. Aos poucos, eu fui perdendo a noção de profundidade. Eu dava muitas topadas na rua, porque não enxergava os obstáculos à minha frente. A minha visão de perto também foi afetada. O grau ia aumentando rapidamente e eu comprava aqueles óculos de camelô para ler. Quando eu precisei pegar uma lupa para ler um texto, eu percebi que estava com um problema. Eu fui a alguns oftalmologistas, mas eles não davam um diagnóstico. A gente sabia que era uma inflamação, porque a parte branca do meu olho tinha virado vermelha. Bem vermelha mesmo, uma cor muito forte. Nessa época, eu já tinha largado o meu emprego como funcionário público para me dedicar à minha paixão, a dança. Era começo dos anos 90 e eu estava fazendo shows com a Elba Ramalho. A nossa agenda era uma loucura, às vezes com 2 apresentações por dia. Mas uma loucura boa. Eu dizia para a Elba: você só se preocupe em cantar. Eu vou te dar todo o respaldo. A Elba dança muito bem, mas a tarefa dela principal é cantar. E eu dava condição a ela para relaxar, ficar tranquila. Mas você consegue imaginar como é dançar sem enxergar? A perda da visão se agravou de um jeito que a luz do palco me cegava totalmente. A equipe de iluminação precisou mudar a luz frontal do show, porque aqueles canhões apontavam para minha cara e eu não via absolutamente nada. A solução que eu encontrei foi medir o palco na hora do ensaio. Quando eu entrava em cena, eu sabia quantos passos eu podia ir para um lado, para o outro, para frente ou para trás, para não cair do palco. Quem tem uma doença rara sabe como é difícil conseguir um diagnóstico. E comigo não foi diferente. Quando eu estava com 20% de visão em um olho e 22% no outro, me indicaram um médico em Belo Horizonte chamado Wilton Rocha, considerado o papa da oftalmologia. Eu fui ao consultório dele e depois de um monte de exames, ele disse que eu tinha uma uveíte, que é uma inflamação no olho. Só que a uveíte é fácil de curar, enquanto a minha só piorava. E aí o Dr. Rocha me explicou o porquê. A minha inflamação nos olhos era consequência de uma doença autoimune que eu nunca tinha ouvido falar, a tal da Voigt-Koenigé-Arada. Além de afetar os olhos, essa síndrome causa também o vitiligo, uma doença que afeta a pigmentação da pele. E realmente, tinham aparecido umas manchas brancas nas minhas mãos, no pescoço, no rosto e na virilha. Alguns médicos tinham apontado que podia ser vitiligo, mas ninguém bateu o martelo, até o doutor Wilton Rocha descobrir o que eu tinha. Aí, com o diagnóstico certo, eu finalmente comecei a sentir resultado do tratamento.
O médico falou que depois dos 50 anos a uveíte ia regredir. E isso aconteceu mesmo. Hoje, com 69 anos, eu não tenho mais nenhuma inflamação ocular. Eu enxergo bem e uso óculos por causa de todos os remédios que eu tomei que resultaram numa catarata medicamentosa. O mais complicado de lidar foi o vitiligo. Eu tomava imunossupressor e corticoide. Tinha também um remédio que eu passava na pele e tomava sol por 1 minuto para o produto agir. Não podia passar de 1 minuto porque queimava muito. Nessa época, eu tive que fazer uma viagem de trabalho para Cuba, um país que é referência no tratamento do vitiligo. Eu sou muito amigo do Jorge Perugorría, aquele ator cubano que fez o filme Morango e Chocolate. E contei para ele sobre o diagnóstico. Ele se ofereceu para me ajudar. Por ser brasileiro, eu teria que ir a um hospital para estrangeiros e pagar um preço em dólar. Eu não lembro de valores na época, mas era uma coisa bem absurda. Aí o Jorge marcou uma consulta para mim num hospital cubano, que era de graça. Eu me senti mal com aquilo, mas o médico era muito amigo dele e uma autoridade em vitiligo no país. Então, eu aceitei. O hospital era bem antigo, com equipamentos de um século atrás, só que muito limpo, muito bem organizado. O chão era tão enceradinho que refletia a luz que entrava pela janela. Aquele cuidado com a limpeza me chamou a atenção e ficou gravado na minha memória. Eu estava num corredor largo e comprido, esperando a consulta, com mais um monte de gente. Até que um cara imenso de jaleco branco abre uma porta e fala: "Ô, Carlinhos!" Ele vem, me abraça, para todo mundo ver que a gente tinha intimidade. Era um teatrinho para fazer de conta que eu estava visitando um primo meu, e não que era um estrangeiro usando o sistema público do país. Quando o médico bateu a porta do consultório, ele pediu para eu tirar a roupa e apontou para mim um aparelho que parecia um telescópio largo, grande. Dava para ver que era bem antigo, pois o esmalte da sua pintura já estava um pouco gasto, mas que funcionava muito bem. Aí o médico se sentou do outro lado, meteu a cara na lupa, olhou para mim e confirmou que eu tinha vitiligo. Ele me receitou melagenina, um medicamento à base de placenta humana que estimula a capacidade de produção da melatonina. Aquilo fedia como se eu tivesse tomado um banho com clara de ovo. Me incomodava muito, mas eu usava porque a verdade era que eu não queria as marcas brancas na minha pele. Eu escondia tanto a doença que eu escrevi um livro sobre a minha vida e nem citei o vitiligo. Não era tanto por mim, mas porque eu me preocupava com a opinião alheia. Eu tinha medo das pessoas acharem que era algo contagioso. As marcas que mais me incomodavam eram no pescoço. Para disfarçar, eu passava uma maquiagem. Eu cheguei a comprar uma base que me indicaram e que só vendia em Nova York. Depois eu comecei a usar blusas com gola alta. Imagina, usar gola alta no calor do Rio de Janeiro. Um dia eu me abri com 2 alunos, a Regina Miranda, uma grande coreógrafa de dança contemporânea e muito minha amiga, e o marido dela, o psicanalista Eduardo Mascarenhas. Contei sobre o vitiligo e o incômodo que eu sentia com os olhares estranhos que eu recebia. A partir dessa conversa, eu comecei a perceber que não tinha sentido lutar contra algo incurável. Algo que não tem volta e que, na verdade, não atrapalha em nada o meu trabalho. Essa percepção foi crescendo dentro de mim até que uma hora eu liguei o Kiss. Sabe o que é o Kiss? É o que se dane. Eu parei de passar o remédio fedido e aceitei que as manchas brancas contam a minha história. O estado emocional influencia bastante o vitiligo. Como eu levo uma vida muito agitada, com vários momentos de estresse, a pele marca essas passagens. Cada nuvem estampada no meu corpo traz a lembrança de um trabalho que eu fiz.
Uma é da coreografia que eu criei para a comissão de frente da Mangueira em 98. Essa outra é da comissão de frente de 99. Tem uma da primeira vez que eu subi no palco com a Marília Pêra. E por aí vai. O vitiligo me fez enxergar muita coisa. E é por isso que hoje eu venero as minhas manchas. Nesse processo de aceitação, eu passei a me importar menos com a opinião alheia. Já teve uma época em que, cada 10 críticas que eu recebia na internet, eu respondia 8. Depois, passei a responder 5. Atualmente, mais relaxado, eu respondo 3. E vai chegar o dia que eu não vou responder mais, simplesmente porque eu não vou me importar mais. Eu fui entendendo que o preconceito está nos olhos de quem vê. É do outro, não é meu. Ah, você está olhando para minha mancha? Eu estou olhando o seu desrespeito. Eu não sou um coitado. Eu estou trabalhando, estou vivendo, estou respirando, estou amando. Eu só quero ser visto como eu sou, com naturalidade. No fim das contas, eu percebi que a minha atitude de aceitação não serviu só para mim, mas para um monte de outras pessoas. Quando familiares de pessoas com vitiligo me pedem orientação, eu faço uma pergunta óbvia, que eu até já sei a resposta. Eu pergunto: você ama teu filho? Você ama tua mulher? Pronto. O teu amor vai trazer o apoio emocional, o amparo que a pessoa precisa. A família é fundamental nesse processo. E isso eu sempre tive. Eu recebo muitas mensagens nas redes sociais e, sempre que eu tenho tempo, eu mesmo respondo. Principalmente de quem tem vitiligo. Algumas pessoas falam: eu não aceito as minhas manchas, mas eu vejo você na televisão e fico impressionado. Como você faz para aceitar o vitiligo? Eu falo: ué, assim como eu tenho bigode, assim como eu tenho 2 olhos, assim como eu tenho 2 pernas, eu tenho essa cor de pele. Que diferença isso faz? Eu explico que, quando a gente age com naturalidade e encara essas nuvens como parte de quem a gente é, as pessoas respeitam. A gente vai ter que conviver com vitiligo para sempre, como um casamento que nunca terá divórcio. Então, é melhor aprender a ter um bom relacionamento com ele. A gente não deve se envergonhar de algo que faz parte da gente, muito menos esconder. Hoje, eu gosto tanto de quem eu sou, que eu tomo sol e faço questão de deixar a mão ficar bem moreninha para aumentar o contraste da pele e mostrar o vitiligo para todo mundo. Carlinhos de Jesus nos relata sua jornada para aceitar as marcas que o vitiligo registra na pele de seu corpo. Ele não está sozinho. Todos nós, em alguma medida, buscamos o mesmo: sentir orgulho sobre o que nos envergonha e não podemos alterar. Carlinhos aprendeu que, quando encaramos nosso corpo com naturalidade, como parte de quem somos, as pessoas respeitam. E isso acontece porque nossa percepção do mundo não começa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, pois não começa com a luz que entra por nossos olhos, e sim com a nossa expectativa, o que esperamos encontrar no mundo. É essa expectativa que direciona nossa atenção, determinando o que salta aos nossos olhos e nossos ouvidos. Da mesma forma, é ela que influencia a interpretação que damos ao que vemos e ouvimos. Ou seja, a forma como sentimos o mundo está diretamente relacionada às nossas expectativas. Por isso, quem não aceita o corpo sente mais preconceito. Mas
Quem se orgulha dele sente mais respeito. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.